Então, estamos aqui novamente. Eu preparei o PDFzinho de ontem e aí adaptei a apresentação de hoje com esse PDF, né? Então, eu coloquei a apresentaçãozinha minha, do Álvaro, da onde eu vim, onde eu estou e para onde eu vou, mais ou menos, né? Quem sabe, né? Ninguém sabe, mas essa é a nossa ideia, nosso desejo. E hoje a gente vai falar sobre comunidades e artesanato no Brasil. Então, ontem a gente passou bem de leve sobre esse assunto, entramos um pouquinho, né? E hoje a gente pode se aprofundar um pouco mais. Ontem a gente falou sobre as técnicas artesanais, falamos sobre as matérias-primas, sobre os biomas, sobre as tipologias, né? Escultura, entalhe, cestaria, todos esses termos aí. E entramos um pouco no detalhe do produto. Hoje a gente vai entrar um pouco no detalhe do artesão, de quem faz o produto, que é o protagonista dessa história, né? Então, falando de comunidades e artesanato no Brasil, a gente fala também das comunidades tradicionais, da geração de renda e desenvolvimento humano, inclusão social, que também é uma inclusão social, política e econômica. Falamos de consumo consciente e comércio justo. Então, tudo isso envolve esse universo do artesão, das comunidades onde eles estão inseridos, das associações, das cooperativas, né? A maioria dos artesãos, eles trabalham dessa forma, trabalham nesse modelo do coletivo e de grupos artesanais, grupos de produção, né? Então, isso é muito interessante, até porque a matéria-prima que a gente viu ontem é uma matéria-prima muito trabalhosa de ser beneficiada. Então, os grupos se dividem em colher, em secar, em abrir, em desfiar, e depois trançar, e então eles vão se dividindo em todos esses processos, né? Tingir, enfim. Então, das comunidades tradicionais, cadê? Aqui. A gente fala dos quilombolas, dos ribeirinhos, dos caiçaras, dos sertanejos e outros nomes que a gente nem sabe, que nem são tão comuns assim, né? Então, os quilombolas, eles são remanescentes de comunidades de escravos, que, querendo ou não, até bem pouco tempo existia no Brasil, né? Até quase 1900 ainda tinham oficialmente, né, escravos no Brasil, ainda existem alguns que não são oficiais, mas são escravos que fugiram das comunidades aí que tinham, das fazendas, né, de cana e outras agriculturas aí, outras culturas, e foram justamente para mais para o interior do Brasil ainda, e foram explorando locais que não eram explorados. Então, uma das comunidades quilombolas que a gente tem contato, por exemplo, hoje, é lá no Jalapão, tem uma comunidade quilombola, ontem eu coloquei fotinho deles, hoje acho que vai ter também, que é a comunidade de Mumbuca. Então, é muito interessante porque eles misturam, é uma mescla dos negros e dos índios da região. Então, eles pegam tanto técnicas que eram dos escravos, que muitos vieram da África, e muitos indígenas também, que é o trançado do capim-dourado, a costura do buriti, a colheita do capim-dourado, esse conhecimento da terra. Então, a gente teve contato com essa comunidade quilombola lá de Mumbuca, que é do município de Mateiros, dentro do Parque Nacional do Jalapão. Essa é uma delas. Outra que é muito conhecida é a comunidade de Muquem, de União dos Palmares, onde mora a Dona Irineia. Ali também é uma comunidade quilombola. E eles têm as técnicas tradicionais deles também, e são lá, especificamente, a cerâmica. Então, é uma cerâmica bem artesanal, toda modelada à mão, com a queima artesanal. E é um trabalho muito, muito bonito que eles fazem e muito reconhecido. Então, essas comunidades quilombolas, elas estão sendo cada vez mais vistas e valorizadas e preservadas, como o Álvaro disse lá na primeira aula, né? Tudo isso tem sido preservado como uma raiz cultural mesmo. Os ribeirinhos, né, que são justamente todos esses que vivem do rio, né? Então, do Rio São Francisco, do Rio Araguaia, lá dos rios do Pará, que tem o rio ali perto de Santarém, me esqueci agora o nome dos rios, Tapajós, Arapiuns, Rio Amazonas, Anne. Amazonas, Rio Negro, todos esses,
Então, os ribeirinhos, muitos são indígenas também, são comunidades indígenas que também são ribeirinhos, né? E a matéria-prima deles também é essa matéria-prima da região aí do rio. Tanto o barro que eles utilizam, quanto as fibras, né, que nascem ali, nessas regiões dos rios. E o modo de vida deles é incrível, como se eles se locomovem de barco para lá e para cá, como se fosse moto, como se fosse carro. É incrível o modo de vida deles e como eles são adaptados para isso, né? E sobe a cheia, desce a cheia, e a casa ou sobe e desce junto, ou é palafita mesmo. A gente está assistindo hoje no Amazonas o que aconteceu, né, ali. E o rio subiu quase ou mais de 30 metros, e eles não estavam preparados para isso, né? Mas a natureza, ela é mais forte do que a nossa ação do homem, né? Enfim, e aqui eu coloquei algumas imagens de algumas localidades que eu visitei, com comunidades assim, ribeirinhos, caiçaras, sertanejos também. Então, os barcos, eles ficam assim, todos enfileirados, estacionadinhos, e aí tem barco que é táxi também, é muito engraçado isso. E no Amazonas você anda no meio das árvores, porque o rio ele enche, você fica no nível da copa das árvores. E a gente pega, por exemplo, eu viajei lá para o Rio Arapiuns, no Pará. A gente foi de avião de Belém até Santarém, e de Santarém de barco para os rios Arapiuns e Tapajós, e daí você troca de barco no meio do caminho para entrar em lugares mais estreitos, né? Em rios menores. E, e essas viagens, que para a gente é um acontecimento, né? Para eles é muito corriqueiro isso. Então, fui também de Manaus para Novo Airão, também de barco. É uma viagem muito linda, que é uma noite, são 8 horas de viagem de barco. É lindo, lindo, fazer isso na lua cheia, então é incrível. No Arapiuns também, na lua cheia, incrível. E aí, no barco, a gente começa a conversar com eles, cada um monta a sua rede, né? Você leva a sua rede e começa... Eu não coloquei foto disso aqui, mas é muito lindo. Então, as redes se embaralham, tem os níveis, né? Quem chegar primeiro já escolhe o melhor lugar. E aí o pessoal com o nenezinho recém-nascido, porque foi ter neném em Manaus e está voltando para Novo Airão, ou para sua cidade, ou porque foi no médico, ou porque foi no banco, ou porque foi fazer compra, e vai, vem, vai, vem. E é lindo, assim, de se ver. E para eles é normal, eles são muito adaptados, e a gente volta a falar sobre o tempo. Ontem a gente falou sobre o tempo deles, né? E esse modo de vida deles faz parte do tempo deles. Então, não tem essa de você viajar rápido, de avião, de helicóptero, de moto. É o rio, é o tempo do rio. A ida é um tempo, a volta é outro tempo. Depende da correnteza, depende do vento, depende do perigo. Às vezes não pode ir, tem que esperar, tá cheio, tá baixo. Então, tudo isso influencia o modo de vida deles, que é admirável, assim. A gente tem muito a aprender com todos esses povos, né? Aqui eu tirei uma foto desse menininho, é um índiozinho, ele ficava pulando enquanto a gente estava na praia, lá em São Gabriel da Cachoeira, esperando para cruzar o Rio Negro para ir nas comunidades indígenas do outro lado. Ele estava esperando também e subia na canoa e pulava, subia na canoa e pulava. Então, eles se divertem. O rio, além de ser fonte de alimento e de transporte, é entretenimento, é diversão para eles também. É muito lindo. Então, a gente fala um pouquinho de todas essas comunidades tradicionais, né? Os caiçaras a gente tem aqui no litoral de São Paulo comunidades bem conhecidas também, que produzem artesanato e arte brasileira com a madeira da cacheta. Tem alguns designers fazendo intervenções muito lindas com esses grupos. Então, eles faziam pinturas mais... não grosseiras, assim, mas coisas bem populares, com arara, com banana, mais coloridas, e as intervenções foram trocando as tintas, colocando tintas mais naturais, fazendo os pássaros de uma forma mais figurativa, mais abstrata, e está transformando o produto numa intervenção muito sutil e gerando renda para essas comunidades. Tem também lá bem no litoral sul de São Paulo, perto de Registro e Cananéia, uma comunidade que usa muita fibra de bananeira. É uma região que tem muita bananeira. Então, eles fazem tapetes, almofadas e muitos produtos com a fibra da bananeira, que é muito sustentável também. Eu tô quase virando caiçara, faz 1 ano e meio que eu tô morando no litoral norte de São Paulo, né? E no início eu não ia tanto, mas agora eu tenho ido e voltado para São Paulo
toda vez. Meu marido está em home office, então ele fica com as crianças aqui, com sogra, enfim. E eu vou para São Paulo e volto, eu vou para São Paulo e volto. E aqui onde eu estou morando agora, a gente plantou as bananeiras aqui no nosso quintal. E começou a nascer banana. E a gente descobriu que a bananeira, para ficar boa a banana mesmo, ela dá uma vez só e você corta. E ela não é uma árvore, ela é um rizoma. Até o termo técnico eu aprendi com o jardineiro que ajuda a gente aqui. Então, é muito sustentável o artesanato com a bananeira, porque aquilo vai virar lixo, vai virar adubo, vai virar alguma coisa, e eles pegam a bananeira, todas as folhas que envolvem esse caule, que a gente acha que é um caule, que são folhas, na verdade, eles transformam em esteiras, em lustres, em almofadas, em lugar americano, em um monte de objetos muito lindos. Tem muitos na Tok Stock desse grupo, se chama Banarte. E eu estou para ir visitar eles lá, que daqui até lá é umas 3 horas, mais ou menos. Vou começar a explorar mais, agora que a gente não está viajando de avião mais, né? Vou começar a explorar mais o litoral e o interior do estado de São Paulo, que tem produtos lindíssimos também. Então, esses são os caiçaras e os sertanejos que a gente tanto conhece. Falei um pouco deles ontem, né? Do pessoal que mora no Cerrado, na Caatinga, todas essas comunidades tradicionais. Falamos, então, também em geração de renda e desenvolvimento humano. Tem aquele projeto do Marcelo Rosenbaum, que todo mundo conhece, o Agente Transforma, né? Que foi um trabalho muito lindo que ele fez no interior do Piauí, em Várzea Queimada. Na época que ele fez isso, deve ter uns 8, 10 anos atrás, eu acho. A cidade de Várzea, o município ali, a comunidade de Várzea Queimada, era a que tinha o IDH menor do Brasil. E nos anos 70, eu acho que o Vale do Jequitinhonha também já foi o menor IDH do Brasil, né? E o artesanato vai transformando a realidade. Então, isso é um dos poderes incríveis aí do artesanato e da arte brasileira, que é a geração de renda e o desenvolvimento humano. Assim como Essa o Piauí, viu? O do Oi? Piauí era o menor IDH, era o do Piauí também a comunidade do Barro, lá da... Da Serra da Capivara, aquela região? Então. Isso, Ah, sim, você comentou. foi escolhida a região porque era o menor IDH do Brasil. Então. Quando a primeira intervenções chamava Via Design do Sebrae. A escolha foi exatamente por isso que você Ah, acabou de citar. Olha que importância, né? e transforma. Aí você passa uns anos, você fala, não é mais o menor IDH do Brasil. Não Aí é? é outro. Aí vai, e vai, e vai, né? Então, isso é muito, muito interessante da gente ver essa transformação com produtos lindos mesmo. E essa geração de renda, que é uma renda justa, uma renda digna para eles têm muito orgulho do que eles fazem. E são artistas, né? Então, imagina que você faz uma comidinha, alguém elogia, você já morre de amores. Imagina que você faz um produto, você vende, isso gera também, a gente fala, autoestima das pessoas melhora demais, né? Porque eles ficam praticamente esquecidos onde eles moram. A gente não tem informação, nem a gente que está lidando com isso no dia a dia tem pouquíssima informação. A maioria das pessoas nem sabe que eles existem, onde eles moram, como eles vivem, e quando esse produto chega nas capitais, na cidade grande, eles veem esse produto vendendo e gerando renda, isso gera uma autoestima muito grande para eles. A gente falou um pouquinho disso ontem também, dos jovens se interessando em dar continuidade nisso e não fazerem mais essa migração interna pelo Brasil, né? Que aconteceu demais isso no passado, hoje acontece muito menos e traz qualidade de vida para eles, porque eles vêm para São Paulo e vão morar em favela, eles têm miséria aqui, onde eles moravam não tinha miséria. Então isso é muito importante, né? Quando a gente fala disso tudo. Muitos lugares onde existe a miséria nesse interior, que é o IDH baixo, acabam sendo transformadas pelo artesanato e essa realidade é transformada mesmo. Então, aqui a gente tem nessas imagens, algumas imagens de associações que nós visitamos, imagens de feiras, onde os artesãos participam dessas feiras, de imagens de algumas expedições, onde a gente vai nas comunidades e visita, a gente conversa a gente reúne o grupo, muitas vezes de artesãos. Isso é um trabalho feito pelos lojistas, com apoio de Sebrae, ou do governo, do PAB, né, que é o Programa do Artesanato Brasileiro, que estão sempre por trás, capacitando esses artesãos o tempo todo, levando designers para lá. O Sérgio Matos tem um trabalho muito lindo em Barcelos, o próprio Rosenbaum, Renato Imbroise e tantos outros nomes que são contratados por essas instituições para irem lá e fazerem
esse trabalho de capacitação com os artesãos. E é trabalho de capacitação não somente de design, mas tem trabalho, eles aprendem a nota fiscal, aprendem embalagem, aprendem a atender, o lojista aprende a tirar foto dos produtos, a Artesol tem um trabalho muito legal também nesse sentido com eles, até para eles não ficarem sempre com o mesmo produto, para eles terem novidades, irem apresentando e aprimorando. Acabamento é um problema terrível no artesanato, infelizmente. Então, cada vez mais eles vão aprimorando esse acabamento, o material que eles usam, a junção. Então, hoje o lustre já chega com fio e com soquete, antes não chegava. E coisinhas assim, né, que às vezes parecem bobeira, mas a gente acaba tendo menos trabalho aqui também. E se a embalagem, por exemplo, é bem feita, o produto chega inteiro, não amassa, você não perde, né? O frete já é tão caro para o produto chegar quebrado aqui. Então, eles começaram a entender isso, que a gente paga o frete, mas é eles que cotam. Ah, como é que eu coto o frete? Aí a gente ensina eles a cotar o frete. E toda essa capacitação começa a girar um ciclo de compra e recompra. A gente fala que a primeira compra, ela é uma experiência que não significa sucesso, né? Você vai provar aquele produto, se vende, se o preço está bom, se o tamanho veio direitinho, o acabamento, a cor foi o que você pediu. E o segundo produto, a segunda compra, o segundo pedido, que é o que você bate o martelo, que é o sucesso mesmo, né? Do produto. Então, a partir do segundo pedido, fica todo mundo mais feliz, né? O primeiro pedido, eles ficam, e aí, vendeu? E aí, o que vocês acharam? O cliente gostou? Fica essa expectativa, né? Isso é muito, muito gostoso, muito gratificante. Então, a gente está sempre conversando com eles e falando sobre produto. A gente fala, tem um tema polêmico também, que é a própria associação Coletivo de Fato tem abordado muito isso com as instituições, com os artesãos. A gente tem um grupo chamado Fórum Arte Brasileira, é um grupo de WhatsApp, que nem todos são lojistas e nem todos são associados também, mas que abrange, assim, pesquisadores, professores, museus, designers, todos ligados à arte brasileira, lojistas, tem até federação e confederação de artesãos representadas nesse grupo. A gente fala muito de precificação de atacado e varejo. Do artesão saber vender para os dois clientes, né? Dele entender um pouquinho da realidade do lojista e ter venda regular, e ele entender também a particularidade da venda do varejo, que ela é 1 por 1, então ele pode ganhar um pouco mais no varejo também, ele fazer essa média e trabalhar com os dois clientes, como a gente trabalha com 2, 3 tipos de clientes, né? Então, tudo isso é capacitação que gera renda perene, assim, permanente, regular para essas comunidades. E isso gera desenvolvimento humano, né? Então, tem alguns projetos que a gente faz com instituições e aí a gente faz uma compra coletiva e o resultado dessa compra coletiva vai ser para reformar a escola, vai ser para comprar gerador, vai ser para fazer poço artesiano. Então, são compras que já têm um fim, que a própria associação deles lá, com a nossa associação aqui, já amarra o objetivo da compra. Então, isso é muito legal também. Que mais? Falando de inclusão social, política e econômica. Quando a gente vê essas comunidades se transformando, se unindo em associações, tem um grupo grande aqui embaixo de São Gabriel da Cachoeira, é uma fundação lá em São Gabriel da Cachoeira e reúne muitos artesãos. São Gabriel da Cachoeira é a cidade que mais tem etnias dos povos indígenas no Brasil, né? Dentro da mesma cidade. A cidade, ela tem, acho que 95% da cidade são indígenas. É incrível. São Gabriel da Cachoeira é incrível esse lugar. E eles se reúnem em associação e tem uma força política no município, com transformação econômica, e a inclusão social, ela não é simplesmente, a gente não fala simplesmente das minorias, né? A gente fala de força mesmo, de empoderamento dos artesãos ali, do reconhecimento dos artesãos, até para eles conquistarem políticas públicas junto ao governo, junto à cidade, ao município, e o negócio vai subindo, né? Lá dentro dos ministérios, porque eles têm uma força política e econômica que eles conquistaram. Então, as mulheres também, as mulheres que sustentam a casa toda, os filhos, com o artesanato, né? Esse tipo de independência econômica, esse empoderamento feminino que a gente tanto fala, e muitas vezes a gente não sabe o que é isso. Não é simplesmente ser feminista e sair na Avenida Paulista, não é isso, é você conseguir criar os seus filhos com artesanato, né?
é você sustentar a sua casa, é você dirigir uma associação. As mulheres estão à frente de muitas associações. E tudo isso é inclusão social, né? É dignidade, isso é empoderamento, autoestima e tantas outras coisas, né? As mulheres, elas são... É tão gostoso porque elas vão se abrindo, e você vai conversando, elas vão falando, e dão risada. Elas contam histórias, elas falam, eu nunca tinha visto, nunca tinha um depósito na minha conta de um produto que eu vendi de R$1.000, por exemplo. Sabe, umas declarações desse tipo? Um depósito de R$500 eu nunca tive na minha conta, eu nunca tive um cartão. E elas vão falando isso, e é importante isso, né? Essa independência financeira em lugares do Brasil onde o machismo impera. Porque é cultural esse machismo, né? Vem do colonialismo, vem dos próprios quilombolas, ou dos ribeirinhos, ou dos povos indígenas, das culturas. Só que muitas são mães solteiras, porque os maridos vão para a cidade, elas ficam lá. Os maridos estão na roça, elas ficam lá. Então, essa transformação social, política e econômica, a gente vê isso nas comunidades demais. E é muito, muito bacana ver tudo isso, como eles se organizam e vão transformando cada vez mais ali o local deles e a realidade deles, né? Então, aqui tem os grupos de mulheres, tem um grupo das bordadeiras aqui também em Alagoas, as paneleiras lá de Goiabeiras, no Espírito Santo, Vitória. É lindo esse lugar, quando vocês forem para Vitória, dá para visitar ali, é bem perto. É um produto que tem a identidade geográfica registrada já, as paneleiras de Goiabeiras. Aqui tem o marido da Dona Irineia, lá de Muquem, ele ajuda muito ela a fazer as esculturas, o senhor Antônio. A gente fala que o artesanato e a arte brasileira não tem idade, não tem aposentadoria, e vira uma terapia, inclusive, né? Os filhos ajudam, tem uma polêmica aí de trabalho infantil, mas os filhos acabam ajudando e começam a modelar bonequinho, modelar carrinho, modelar escultura, e tudo isso vai permeando todas as idades da família inteira. Então, isso é muito interessante também, a vizinhança toda se ajuda, é muito bacana ver esse movimento. Aí a gente fala um pouquinho de comércio justo, né? Aqui eu coloquei uma basezinha do comércio justo, também peguei isso do site da Artesol. A rede Artesol, ela tem... É muito importante o trabalho que a rede Artesol tem feito. Faz 22 anos já que a rede Artesol existe, foi criada pela Ruth Cardoso como trabalho solidário, de artesanato solidário e de alfabetização solidária, né? Quando foi criado em 98, parece. Isso, acho que é de 98. E eles têm o selo do World Fair Trade Organization, né? A WFTO. Então, eles falam sobre o comércio justo, o que é e quais são as bases, da onde nasceu e por que isso é tão importante, né? Uma das coisas mais importantes do comércio justo é justamente tirar os atravessadores das negociações. São as pessoas que desvalorizam, e o artesanato e o artesão, ele é muito vulnerável quando a gente fala de comercialização. Então, uma das missões do Coletivo de Fato também é isso, também é o comércio justo, também é chegar nas comunidades com o apoio do SEBRAE, com o apoio e suporte das instituições, do PAB, conversar diretamente com o artesão, sem os intermediários, negociar direto com eles, entender o lado deles, entender como é feito, valorizar esse produto. Nessa foto aqui é o meu filho. Cada vez que eu viajo, eu levo um filho comigo. É coisa de armênio, eu acho. A gente vai ensinando a profissão, quem sabe, né? Alguém herda a loja, e aí logo, logo eu me aposento, vou ficar só viajando com o Álvaro pelo Brasil, aproveitando. Mas eles se interessam muito, meus filhos devagarinho foram se envolvendo, só falta o mais novo viajar comigo agora. Então o Nicolas foi com a gente para São Gabriel da Cachoeira, amou de paixão, mergulhou no rio, pulou da árvore com os índiozinhos e tal, nadou. E aqui ele está conversando com uma senhora, ticuna, e ela está explicando para ele sobre a cestaria, sobre o tingimento, e foi uma conversa demorada, aí eu fotografei eles. Mas esse contato tete a tete que a gente tem com os artesãos é muito importante e faz toda a diferença. Agora, na pandemia, a gente fica comprando por WhatsApp, por e-mail, por telefone, não tem a menor graça, né? O gostoso é ir lá conversar com eles mesmo. Aí você chega na comunidade e aí eles insistem para você entrar na casa deles, e aí eles insistem para você almoçar, e aí você vai, tá levantando não, você vai comer o doce, aí você tá levantando não, você vai tomar o café, e você sai de noite, come queijo e fica lá o dia foi. E conversa, conversa,
Então, esse contato gera uma confiança, gera uma cumplicidade, gera um relacionamento, que é isso que vai cimentando o nosso respeito por eles e vai perpetuando e afinando e alinhando o nosso relacionamento quando a gente está longe, porque não é sempre que a gente visita eles, né? No máximo era uma vez por ano e olhe lá, mas você continua esse relacionamento depois longe, remoto. Quando você já conhece a pessoa, é muito diferente o relacionamento. Então, aqui também eu coloquei algumas fotos. Aqui achei interessante, essa daqui é lá em Alagoas, numa comunidade, num assentamento rural. Casa do Artesão, ele colocou na árvore. Esse é a casa do Leno. O Leno também faz os banquinhos de galho, lá de Alagoas. E aqui é a comunidade de Mumbuca, quilombola que eu falei. Elas estão no campo, na vereda, eles chamam de vereda o campo da colheita do capim dourado, né? Que é de setembro a novembro. Uma das visitas que a gente fez lá foi justamente de propósito na festa da colheita. Essa festa da colheita é assim de chorar. É lindo demais, é lindo demais. Eles reverenciam o capim dourado, eles cantam, eles dançam, tem festejos, são vários dias de festejos e as comunidades ao redor vão lá e ficam o dia inteiro. E almoça, é tudo coletivo, comunitário. E aqui a gente foi visitar com elas a vereda mesmo, onde tem o capim dourado, onde elas colhem. E as florzinhas do capim dourado não podem sair daí. Elas andam com uma tesourinha no pescoço, com elástico, para colher o capim dourado, e a ponta do capim, que é a flor, que é a sementinha, o capim dourado é uma sempre viva. Então, da forma que eles arrancam, fica um furo no chão, né? Nesse furo, eles já cortam a sementinha e já cai ali. Não pode sair. Embrapa, esse pessoal que cuida, que capacita eles também, como não agricultores, né, mas que vivem de colher essas matérias-primas, eles orientam eles que a flor não pode sair dali. Eu acho que é crime ambiental, inclusive, não pode sair dessa região. É lindo esse lugar, lindo. E o capim brilha como se fosse ouro, é demais. Que mais? Aqui a gente também, a comunidade do Prata também é lá no Jalapão. Aqui eu coloquei uma van do Sebrae para mostrar para vocês como o Sebrae ele é parceiro dessas rodadas de negócios e do fomento da comercialização. Então, isso é muito importante. Foi assim, eu comecei a viajar pelo Brasil, mas eu ia perto, ia no máximo, assim, até Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, um pouquinho para o Sul, para o Paraná. Com o Sebrae, a gente viajou o Brasil todo e foi conhecendo. Porque justamente o Sebrae, ele organiza as rodadas de negócios. Depois eu descobri que essas rodadas de negócios, elas não são apenas no segmento de arte e artesanato brasileiro, tem no segmento têxtil, de confecção, construção civil, tecnologia, alimento. Tudo que vocês podem imaginar tem rodadas de negócios. E o artesanato também tem. Então, eles fazem um projeto com os artesãos capacitando. No final do projeto, a cereja do bolo é chegar lá na comunidade ou reunir na capital, por exemplo, os artesãos do interior todo, em 2, 3 dias de rodada de negócios, né? Então, eles unem lá, sei lá, 50 artesãos com 50 lojistas, fazem os negócios, pedidos, compra de pronta entrega, que eles levam também um pouco. Então, o Sebrae, ele é muito importante na geração, no fomento da comercialização ali entre o que é produzido para sair das comunidades para chegar nos grandes centros, né? Eles encontram o fornecedor com o comprador. E nessas viagens, como vocês sabem e vão me conhecer cada vez mais, eu brinco, não me convida que eu vou. Então o Sebrae me convidava, eu ia, me convidava. Eu tinha meses que eu viajava 2 vezes, e aí o Davi, meu marido, maravilhoso, eu ficava com as crianças. Quando eu comecei a Fuxique há 15 anos atrás, era todo mundo pequenininho, o meu mais novo tinha 1 ano. E eu ia embora, Brasil afora, e voltava cheia de caixa, parecia que eu estava voltando da Disney. No aeroporto, eu aprendi a unir 2 carrinhos. Sabe quando você trava a roda de 2 carrinhos? Era caixa, caixa, caixa de produto. E ninguém nem me via atrás das caixas assim. Aí depois que as crianças me viam lá do saguão do aeroporto. Mas por causa dessas rodadas de negócios, né? E mesmo não sendo uma expedição, nesse caso aqui do Sebrae, a gente foi para Alagoas, foi uma expedição. As expedições são maiores. Mesmo não sendo expedição, também é emocionante e a gente também compra além do planejado, porque é impossível não comprar. São peças muito, muito lindas. Ainda mais depois que eles passam pela capacitação, as peças ficam mais lindas ainda.
E as expedições, elas são menos lojistas, dentro de uma van, tipo 8 lojistas no máximo, e a gente visita comunidades próximas dentro de um mesmo estado, geralmente um estado ou uma região menorzinha. Então, a gente já foi para o norte de Minas, por exemplo, para o Vale do Jequitinhonha, Diamantina, Carari, e fizemos ali uma expedição de uma semana, por exemplo, 8 lojistas. Fizemos isso na Paraíba deu para fazer quase inteirinha, fizemos em Alagoas, fizemos no Amazonas, tanto na região de Novairão, quanto na região de São Gabriel da Cachoeira, no Tocantins, foi uma dessas também. Fizemos em Minas Gerais também, no sul de Minas, a gente fez naquela região maravilhosa que é Tiradentes, Bichinho, Prados, e alguns outros estados também a gente fez essas expedições, Mato Grosso do Sul. Então, sempre tinha algum tipo de subsídio. Hoje não existe mais esse subsídio, né? Então, a associação se juntou por causa disso também, é uma forma da gente, em grupo, conseguir recursos para fazer essas viagens. Então, se a gente for alugar uma van, hoje a gente consegue alugar uma van, e tantos lojistas se juntam, alugam uma van, tendo ou não subsídio, né? A gente começa a se tornar um pouco independente, e o Sebrae foca o apoio também nos artesãos, que é importante. Então, com o Sebrae também fui para Bom Caminho, que é em Benjamin Constant, que é fronteira com a Colômbia, ali com Letícia. Foi uma viagem muito linda também. Fizemos uma expedição, essa comunidade de Urucureá é no Rio Arapiuns, fizemos uma expedição lá, que foi de barco também, maravilhosa, se eu não me engano foram uns 6 ou 7 lojistas, visitar as comunidades de lá que trabalham com a fibra do tucum, eles tingem. Aqui tem uma comunidade do Jalapão, aqui a turma da Irineia, a família toda da Irineia, a filha, o marido, ela, os netos, a dona Marinalva, que faleceu ano passado, a turma que faz as panelas lá em Muquem. Então, esse contato direto com os artesãos, associações e cooperativas é muito rico, muito importante. Quando a gente puder fazer isso juntos, a gente comentou no início da reunião de hoje, né, da aula, a gente pode fazer e é inesquecível, é marcante. E esse ensinamento, todo esse conhecimento que a gente adquire no contato com os artesãos, que nos marca, que é o signo, né, que é, de novo, do insignare, dessa marca, a gente passa para os nossos funcionários, para os nossos clientes, para os arquitetos e para os filhos, e isso vai sendo preservado. Por isso que esse contato lá com os artesãos é tão importante, né? Então, a gente filma muito, fotografa muito e aprende muito. Coloquei aqui também as fontes e referências dessa aulinha de hoje, e eu acredito que é isso, que a aula de hoje ela é tão gostosa quanto a aula de ontem, né? Falando sobre os artesãos aí e as comunidades e artesanato no Brasil. É isso, pessoal. Tiveram alguma dúvida, alguma observação, algum comentário? Estamos aí. Eu tenho uma dúvida, Ani, mas é mais relativa até a de ontem. Qual que é a diferença, não sei se existe também, entre, você falou que tem o artesanato tradicional brasileiro e a arte, como que é o termo? Arte popular. Brasileira. É uma diferença muito sutil, que é uma longa discussão esse assunto. Muita coisa que a gente chama de artesanato, na verdade, são manualidades, não é considerado artesanato. Então, a pessoa, por que isso acontece também? Porque existe uma carteirinha do artesão que o governo dá para cada artesão. Eles se cadastram no programa do artesanato brasileiro e tem recursos, tem subsídios, tem acesso à feira. Então, o governo sempre tem uma feira, muitas feiras são particulares, mas sempre o governo tem um espaço reservado nessas feiras. E os artesãos que têm carteirinha podem participar. Então, essa é uma forma prática de explicar esse assunto. Todo mundo quer participar e só pode participar quem tem a carteirinha do artesão. Mas a pessoa faz biscuit, por exemplo. A pessoa faz pinta pano de prato. É artesão ou não é artesão? Quem é esse artesão? Então, a gente fala de artesanato tradicional, de artesanato regional, de artesanato que carrega essa cultura, esse resgate de técnicas. Então, o crochê, por exemplo, ele é considerado artesanato. Ele tem uma técnica envolvida, ele tem uma origem, ele tem uma história. Então, ele agrega um monte de valores. Então, por exemplo, a cestaria, a gente não fala que a cestaria é arte popular brasileira. A cestaria é artesanato, por exemplo. A arte popular brasileira é a Cida Lima,
é a Dona Irineia, por exemplo, é o Luiz Benício, que faz os cactos, que faz as formigas, e, enfim, essa turma toda, é o Expedito Celeiro, eles são reconhecidamente mestres de arte popular. O Então, Borges, geralmente, gravura. exatamente, estilogravura. Então, tudo isso que carrega essa história, esse significado que foi falado na primeira aula, isso é considerado artesanato e arte brasileira. Então, o que difere o artesanato da arte brasileira, assim, basicamente seria a técnica mesmo. Eles falam até, Carol, que a arte brasileira, você não reproduz ela. Uma cestaria você reproduz. É diferente uma da outra, claro, porque é feita à mão. Mas você consegue fazer, sei lá, 1000 cestas com aquela mesma técnica, mais ou menos do mesmo tamanho, e vai fazendo e entrega lá para o teu cliente. Agora, uma arte popular, não. A arte popular, ela é assinada, ela é datada muitas vezes, ou ela é numerada. Então, por isso, ela é mais valorizada. São artistas mesmo. Então, a gente fala da arte popular, eu sempre ligo, até para eu não me esquecer e não me perder nas definições, é um artista popular, né? É um artista plástico, só que a gente fala de arte popular, porque é arte do dia a dia também, essa arte popular, né? É popular porque vem do povo, não popular porque é popular nas nossas casas, mas é popular porque vem do povo, né? É mais ou menos isso, consegui explicar? É isso, é difícil de entender e os artesãos muitas vezes também não entendem, não aceitam e não concordam às vezes com isso, né? Mas a gente diferencia, as manualidades fica mais fácil da gente perceber o que é, não desvalorizando nem desmerecendo isso, né? Porque, por exemplo, tem panos de prato que são bordados com técnicas tradicionais, é diferente de um pano de prato que é pintado. Ah, é tudo pano de prato, mas a técnica faz toda a diferença, por exemplo, né? É como se fosse mais peças mais exclusivas, né? Que você não consegue replicar e entrar na parte de arte. É mais ou menos Isso. isso? E envolve uma técnica tradicional. Geralmente Uhum. envolve uma técnica tradicional. E no artesanato, se eu vou tentar complementar, né? O replicar do mestre para o discípulo tende a não se distinguir mais quem que está reproduzindo na manualidade, enquanto que na arte popular o autor ele é reconhecido. Então, geralmente as peças passam a ser assinadas pelo autor, que foi o que Borges começou a fazer depois do cordel, né? Nas primeiras, tem muitas peças dele no início do cordel que a gente só sabe que é dele que ele falou. Aliás, a foto que a Anne mostrou ontem era no ateliê dele, você estava vendo atrás no fundo todas as As matrizes que ele matrizes, guarda, é né? lindo, Lindas, né? é E isso mesmo. com a arte popular geralmente tem a assinatura do artista. Agora eles aprenderam isso também com o Sebrae, né? Antes não assinavam. Enquanto que Exatamente, é o que dá valor para o produto, né? enquanto que o artesanato passou a ter uma marca. Então, geralmente é feito um símbolo que é feito E numa da associação, uma técnica da associação. Por exemplo, o pessoal lá do Piauí, que a gente estava falando muito da capivara, eles fizeram um material em chumbo que isso, a prensa na logomarca deles. cerâmica, e aí a marca fica na cerâmica da associação, independente da pessoa que trabalhou Exato. o produto. O produto é. E Muquem não, Mumbuca também já tem logomarca, a Mumbuca lá do Capim Dourado. uhum, E é um a artesanato maioria que tem tradicional. o trabalho do Sebrae acabou. Esse trabalho ali, basicamente, a marca foi o que eu fiz para os multiplicadores. Eu ensinei a fazer isso e o pessoal, são essas pessoas que se espalharam, que são designers pelo Brasil para trabalhar com as comunidades, né? Esse trabalho de gerar a identidade, criar uma marca, dele ter uma etiqueta, uma tag, alguma coisa que permita valorizar a É entrada. importante também, é. Agora, tem mais umas coisas aí que é importante colocar, interessante até porque tem alguns designs aqui no grupo. E há de grande diferença ainda com a Itália e com a Europa em geral, que é que essa coisa do fazer à mão, né, que é o que este grupo tem, né, que nós estamos comentando, do artesão, né, do artista popular,
também vai se diferenciar com, que aqui nós não usamos, infelizmente, com o fazer à mão, que é uma pena. Então, aqui a gente ainda está, aí, como a Anne falou, está classificando o artesanato ainda. Existem vários livros e premiações, né, para artesãos do Brasil inteiro. São bons de ter e conhecer, né? Eu posso te emprestar depois para você ver, são bem interessantes, Carol. E tem a mesma coisa do artista popular brasileiro, já catalogado e tudo mais. Agora, o que tem que é interessante para o design, e é um pouco do que eu falei ontem da Paola Lente, eu trouxe hoje, é que todo esse trabalho tem o tempo natural, o tempo da natureza. Leva um tempo para as coisas serem feitas, elas não são feitas por máquinas, são feitas por pessoas, né? E elas têm o fazer à mão. Esse fazer à mão, que é o handcraft, seria o artesanato, o handmade, feito à mão, ou italiano, que é melhor, que é o fatto a mano, há uma divisão de tarefas, que é diferente. No artesão, ele vai pegar e fazer tudo até o final, entendeu? Ele praticamente ele não vai parar a costura e dar para o outro terminar, entendeu? Se ele faz isso, ele fez porque largou e o outro vai pegar, mas é raro. Geralmente ele pega e termina o trabalho como um todo. Não fazer à mão, quando entra o design, que vai ter uma característica diferente, há divisões de trabalho, entendeu? É um trabalho onde um faz uma coisa, outro outra, e a qualidade melhora muito. Isso ainda aqui no Brasil eu não consegui fazer, eu agora também já parei com essa ideia, mas eu assim, isoladamente a gente consegue. Por exemplo, aquela xícara de café que vocês conhecem que eu fiz, ela é feita à mão, mas ela não é artesanal. O volante da Ferrari é todo feito à mão. Então, antigamente, esse volante era chamado de artesanal. É madeira, couros, vernizes, costura, pesponto feito à mão, que nem o Expedito faz, bate, faz o furo para depois passar o fio de couro também, que é desfiado à mão, né? O couro é feito puxado no aço, assim, sabe? Uma coisa, a Ferrari, o volante é assim, vocês sabiam? Só que ele não tem a característica artesanal. Ninguém fala, a Ferrari tem um volante feito por artesão. Não, mas ele é feito à mão, fatto a mano. Isso deu uma característica diferente e a maioria dos móveis italianos são fatto a mano, brasileiros também, e a gente não fala. E as pessoas acham que o móvel brasileiro foi feito por uma máquina, e não é, é feito por uma pessoa, e fazer à mão é muito importante para gerar tudo que a Verdade. Mari falou hoje, gerar renda e autoestima, e, enfim, esse tipo de valor é importante. A gente não está conseguindo. Isso vai agregar no produto um preço diferente, porque você dá valor porque ele foi feito à mão, demorou tempo para ele ser Sim. executado, né? Então, seria artesão, artista e o design feito à mão. São coisas diferentes, não é? Mas é confundido. Essa sombra, sem dúvida, a todo Sim. momento se confunde, né? Eu tenho um produto no Brasil todo, né, que se usa demais, que são as redes de descanso, que desde os indígenas até todos esses que eu falei, os ribeirinhos, todos usam, né, a rede, o sertanejo. Tem o tear manual e tem o tear que não é manual, que ele é uma máquina elétrica e que vai sendo feito o tear, e aí o acabamento é feito à mão, a varanda, né, que é macramê ou crochê e tal, mas tem o tear ainda feito à mão mesmo, que ele é todo passado na máquina de tear, e elas vão passando para lá e para cá. Quem já visitou lá em Minas Gerais tem as fábricas, no Piauí também. Em Minas Gerais tem uma comunidade que faz desde a lã, desde o fio Exato. de, Sul, no de Rio Grande do algodão. Eu falei lã, mas é no Rio Grande do Sul também, mas tem o algodão que é colhido por uma comunidade Sul, rural, elas fiam e, o algodão da e Paraíba, que é colorido. também, e isso é transformado em redes mais tecidas manualmente também. O processo inteirinho feito à mão. Sim, Então, é outro acabamento, é outro produto maravilhoso, né? sim, Depois bordado ainda. É muito lindo, tem que ser valorizado mesmo. muito bom.
Aliás, isso me lembrou uma coisa, né? A gente fala sempre da coisa Brasil e olha para o Equador, né? Esquece de olhar para o sul, né? Porque também de Sim. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul tem um artesanato e comunidades excelentes também, né? Um trabalho muito... Sim, com outros materiais, né, que não tem em outros lugares do Brasil, materiais bem peculiares lá do sul. Eles trabalham com palha de trigo, palha de milho, que não é a palha de carnaúba, a palha de buriti lá do norte e nordeste, né? O trançado deles é couro, é lã, exatamente. É muito, muito interessante mesmo. Sim, muito bom. Mais perguntas, gente? Gente que está entrando e caindo, estou permitindo entrar. Deixa eu Eu ver o chat. separei, Anne, para mostrar o trabalho que ontem o pessoal... Opa! Alguma coisa nesse... Pronto, desativei o som de alguém. E que eu comentei da Paola Lenti, que eu vou aproveitar e mostrar que temos um tempinho, só para vocês verem uma coisa totalmente diferente, não tem nada a ver com a brasilidade, mas de como ela explorou na Itália tudo isso que foi mostrado aqui. E olhem, eu queria com essa imagem que vocês percebessem o salto que ela deu, a qualidade que ela deu, e era um trabalho extremamente artesanal. Eu vou mostrar rapidamente, até para não, porque realmente não é a temática, mas ontem, opa, peraí, acabei fechando a tela errada. Ontem vocês perguntaram, né? E eu acho que realmente vale a pena que vocês conheçam, né? Eu estou com a internet, então é uma coisa que vou ter que navegar um pouquinho aqui. Bom, esse é o site dela, aqui está o logotipo, Paola Lenti, aqui está, só para vocês terem uma ideia, a equipe dela, não é uma equipe muito grande, deixa eu ver quem somos, acho que aqui está, ok? Vejam só, quantos são aí, uns 40 pessoas, né, para uma empresa mundial do nível dela, é pouca gente, tá? Aqui embaixo, não sei se vocês estão vendo o meu mouse, é ela, já com cabelo branco, era uma moça, quando jovem, muito bonita, linda, realmente uma pessoa muito inteligente, né? Ela sempre foi uma grande estudiosa. E deixa eu mostrar aqui alguma coisa do que eu falei ontem. Bom, vamos lá, tapete, por exemplo, que é o que a Anne mostrou, né? Olhem, vamos lá, coisa feita, olha só, tudo isso é manual, Muito né? lindo. Ah, Muito lindo. lindo, né? Mas é a mesma qualidade que a gente poderia atingir. Nossos artesãos têm Sim, qualidade, falta o design e a apresentação e tudo, o tingimento, obviamente, aqui é tudo natural. Ela resgatou, sabe, gente que fazia cachecol antigamente na Itália, em Milão, havia um grupo de gente que fazia tricô, né, crochê e tricô, né, que eram os cachecol famosos de Milão, né? Milão é moda, né? Exportadora. Aí isso virou máquina, começou a ser feito em outro lugar e ela reaproveitou essa mão de obra, né? E aqui o tapete parecido com o tapete que você citou ontem também, né? Aqui o Dona Constança, vocês estão vendo, né? São produtos similares, tá? Só para vocês terem uma ideia, rapidamente, olha só os trançados, né? Reparem os erros, né? Na confecção mesmo, como nós temos também, porque são erros típicos da manualidade, né? Mas ele passa a ser inserido no trabalho, no produto, né? Esse, por exemplo, é muito lindo, ela resgata esse ponto do bordado que eu esqueci, tem um nome famoso, tipo ponto cruz, uma coisa assim, né? Esse da bolsa aqui, ela resgata as matrizes, né? Que nem o birro tem no Brasil, que põe aquela matriz, vai espetando para fazer a imagem, né? E isso também se transforma em produtos, né? Então você tem, para mim, dos mais importantes, até porque eu tive o prazer de escrever a matéria da Casa e Jardim, está no meu blog, quem quiser ler lá,
que eu acabei descobrindo ela lá em Milão, então eu fiz a matéria que foi capa da revista Casa Jardim, com o nome Slow Design, com esse produto, que você está vendo o crochê, que é o adágio aqui, né? Ó, é a mesma técnica, tá? Tudo, só que vira um super design, entendeu? Não há mais a cópia, é um produto novo. E a ideia do balanço, de você se balançar do tempo, não mais aquela coisa da cadeira, dos pés, incrível, né? E é um produto que era para ser pro exterior, mas ele virou qualquer luxo, dos designers adoram e trouxe para o interior, e é uma febre hoje. Você falou aí do Sérgio Matos, ele é um dos, ele aliás conheceu ela lá também, é um dos que trouxe isso, porque aí o balanço, por causa dela, desse produto, ele volta à moda, vamos dizer assim, e entra no interior das casas, de novo, mesmo ela tendo feito para o exterior, né? Deixa eu ver aqui, né? Ela vai ter vários desses outros produtos assim também com essa textura, né? Eu não estou achando aqui, deve estar talvez no indoor, o que ela utiliza os cabos de vassoura. Foi um dos primeiros. Olha aqui o cachecol que eu me referia, tá vendo esse produto, o AMI aqui? Isso é um cachecol, é fazer trançar e costurar com o que era cachecol antigamente, só que vira uma cadeira, né? E o objeto um desenho totalmente novo, não é vestir uma cadeira que já existe, né? Isso que é bem interessante, né? E obviamente dá o desenho, essa imagem que comentamos ontem aí com a Silvia, né? Deixa eu ver se tem aqui rapidamente esse scenery é aqueles que eu chamava que são os parabéns que ela faz, que são essas tipo divisórias, né? Olha que lindo, né? E nossa, isso aqui tido pela Semana de Design de Milão foi o produto mais instagramável daquele ano. A Silvia estava comigo, eu não me lembro quando que foi, né, Silvia? Acho que foi 2018, acho que deve ter sido, né? Eu ia falar 2018, eu acho. Foi o ano que eu fui, eu lembro. 2018, né? Então, você vê, naquela época, e hoje ela ainda continua exportando bem esse. Está aqui, paravente, ó, tá vendo que eu falava, esse termo que ela gerou. Pena que aqui só está os outros estão controlando, que é isso aqui, ó, que lindo, né? E esse aqui é feltro, é um outro material, né? Enfim, no site dela vocês vão ter a pesquisa, por exemplo, dela, tudo isso aí. Olha que legal essa foto, porque é a grama lá da Itália, né? Ó, quem deitou lá, quem teve a oportunidade de se jogar lá no parque italiano, já viu a graminha assim, entendeu? Então, essa textura que ela cria, né, que é esse tessuti, né, que ela chama aqui, é exatamente o reflexo dessa grama, dessa vida que eles estão aí acostumados a ver, né? O trabalho dela é realmente maravilhoso. Eu já escrevi várias matérias, puxa, fechei, esqueci de mostrar, mas vocês acham meu blog lá e tem várias matérias dela, já faz vários anos que eu venho escrevendo isso sobre ela, e eu sempre acreditei que nós temos condições de esses artesãos fazerem este tipo de produto com esta qualidade, tá? Tenho trabalhado em vários cursos de pós-graduação nesse sentido, Anne, porque é diferente daquilo que a gente falava da cópia, né? Da gente tentar copiar e manter, preservar o artesanato, preservar a arte popular, mas o design que eu imagino é isso aqui, é um trabalho onde ele não é feito por máquina, é feito à mão, porém ele resulta num produto diferente. Eu acho que tem muito espaço para isso no Brasil que ainda não está sendo bem explorado. Sim, tem um pouquinho, Álvaro, eu acho que, eu não sei se está começando a ser explorado, a gente fala do Sérgio Matos, né, porque ele está, é o que vem à memória agora,
mas tem muitos designers que estão viajando pelo Brasil afora e fazendo esse tipo de trabalho com os artesãos, com as técnicas. Eu vi aqui no grupo agora a Jo, da Artesol. A Artesol desenvolve isso também. É um trabalho muito lindo, muito rico, né, Jo? E a Artis tem uma vitrine lindíssima também desses produtos que são desenvolvidos com essa intervenção, respeitando a técnica tradicional, mas inovando no design. E não que é igual, mas talvez lembre um pouco isso que você mostrou para a gente da Itália, toda essa inspiração. Sim. E a gente fica sempre muito de olho também, que um dia eu vou para lá com a Jo, a gente vai para a Colômbia, visitar o Artesanias de Colômbia. Ah, maravilhoso. Que é maravilhoso também, né? E Sim. tudo isso inspira demais a gente. E ontem eu comentei aqui no grupo, eu não lembro agora, João, o nome da designer que fez um painel com a renda Renascença, com os rostos. Aquilo é lindo demais, né? Que trouxe a renda Renascença para um uso completamente diferente. Humana, da Helena, que é uma colaboradora nossa, e a gente vinha sempre discutindo muito essa coisa da renda, né? Que nesse uso da toalha de mesa, da coisa da moda, muito difícil de vender, de escoar. Então, a gente começou a trazer isso mais para a dimensão da arte, né? E ela desenvolveu esses painéis com algumas ilustradoras que fizeram as ilustrações e as rendeiras bordam, e ela concebeu, então, painéis que você compõe. Então, você dá um outro uso para a renda, né? Isso aí. E Isso foi em Alagoas? foi ela, chama Omana. Eu vou pôr tudo aqui no chat, ó, para vocês seguirem. E É um teve, trabalho agora muito teve especial. o Renda-se lá também, que foi um trabalho muito bom também de tentar mostrar a renda no outro trabalho. Aí a Renata Calheiros, a mulher do governador, ela está à frente. Estou querendo lembrar do designer de Alagoas também, que esqueci o nome, ele jovem, foi meu Rodrigo Ambrósio. Ambrósio, ele foi meu aluno, ele é excelente. Essa luminária, ele criou uma luminária com uma base de cerâmica e a palhinha em volta, entendeu? Que é exatamente isso que nós estamos falando. Ele é um promissor, o nome vai chegar no nível ali do Sérgio Matos e do Rosenbaum. Podem anotar esse nome aí, essa arquiteta e designer. E o outro Rodrigo nome Ambrósio. é a Fernanda também, Maria Fernanda, da Fernanda, Iancatu. ela é do nosso grupo, É, maravilhosa, fantástica, fantástica. A Fernanda, aliás, está agora, esta semana, com a SP Arte também, aí, com um trabalho interessante. Isso. A Fernanda começou muito com a gente, assim, conhecendo as comunidades, o trabalho do Xingu, depois o trabalho lá que ela fez no Arapiuns. Então, acho que é um pouco isso que a Anny fala, né? De ir se aproximando desse universo e ressignificando isso, que é o que você estava falando, Álvaro. Né? Como é que você, num cachipô, você, né, põe isso num outro uso. Porque a gente tem a técnica, a gente tem a diversidade, a gente tem o primor do fazer, mas a gente precisa realmente, né, ir atualizando a tradição, né, a gente fala, né? É uma coisa de você ir atualizando o que é tradicional, né? Eu não te conhecia, João, parabéns pelo teu trabalho, eu te acompanho. Obrigada. Eu adoro vocês. Assim como a Anne, eram as que eu seguia, que eu achava que realmente tem esse trabalho diferenciado. Eu acho que isso que você falou, sabe, tem um livro lindo do Mário Sérgio Cortella que ele fala isso mesmo, isso é constante. Nós somos a nossa atualização de ontem nosso, entendeu? Nós estamos atualmente, constantemente nos atualizando, né? E é isso que a gente tem que fazer. No primeiro dia eu mostrei exatamente o que você falou agora, porque o design são signos, e os signos, design e ressignificar, nada mais é que você fazer um redesign das coisas, né? E eu acho que arrancando meus cabelos porque eu não consegui ver, todo mundo comentando que foi maravilhoso, maravilhoso. E eu, gente, cadê o vídeo? Eu quero ver. Porque a repercussão foi muito legal. E hoje eu entrei atrasada porque eu estava na terapia, mas eu vim correndo aqui porque queria prestigiar
E realmente acho que é muito Mas ó, legal essa como troca. o nosso, todo mundo faz terapia, não se preocupa. Foi super terapêutico mesmo. Não, muito bom. Temos que repetir, né, Álvaro, mais vezes. Foi sim, muito sim. gostoso, né? A Jo tem tanta coisa para ensinar, o Álvaro também, tanta gente aqui, né? Tem tanta coisa para ensinar, e é um papo gostoso. Eu acho até que... Acabei de entrar no Banat, eu estou apaixonada. Eu estou apaixonada. É apaixonante. Instagram, eu estou encantada. Quando é que Onde que ela entrou? Eu não entendi. Sim, viu, João, aqui a gente estava comentando que metade do grupo, metade não, mas dá para dividir o grupo assim, tem arquitetos, designers de interiores, temos designers criativos também aqui, empresários e pessoas que lidam com cultura. Então, nós temos um grupo bem heterogêneo, mas eu sempre acreditei na importância do arquiteto, né? Aquela coisa da Janete Costa, que a Lúcia ontem falou isso também, de a gente ser o arquiteto ser o professor mesmo, que vai levar para cada família, na hora que ele faz o projeto, cada uma destas coisas que a Anne mostrou ontem e hoje. Né? Uma missão educativa, né? Muito importante, né? Dessas novas composições, de carregar para dentro da casa das pessoas essas histórias, né? De sustentabilidade no seu mais amplo sentido, né? Social, cultural, ambiental, econômica também. Sim. Acho que é um momento muito especial que a gente, apesar de tudo que a gente está vivendo, de ter mais olhar para essas coisas, né? Exatamente. Sim, nós temos que manter isto que nós estamos fazendo. É um trabalho de conta-gota. Sorte que pessoas como a Anne, você e outros que estão aqui, que são muito similares, de acreditar mesmo, porque senão a gente já tinha desistido tempos atrás, né? Obviamente que tem negócios mais rentáveis, né? Isso aqui é um comprometimento de responsabilidade mesmo, da consciência, da importância de todos esses valores que a gente está comentando, né? Deixa eu ver. E eu acho que conforme as pessoas, é um universo tão distante, mas quando a gente apresenta, ele cativa, né? É isso que é lindo, porque as pessoas não apreciam porque elas não conhecem, né? Estavam com um olhar muito acostumado a olhar para outras coisas, para olhar para fora, né, gente? A gente tinha as nossas referências fora, acho que a gente também está aprendendo a olhar para dentro e ir resgatando esses conhecimentos, esses talentos, e vendo isso até é um papo terapêutico, assim, que a gente pode falar de nós mesmos, né? Quando a gente olha para dentro da gente, a gente encontra tantas coisas que a gente acha que só o outro tem, né? Então, quando a gente falou ontem um pouquinho disso, do nosso DNA, a gente começa a se identificar com todas essas técnicas, com os artesãos, a gente entende que a cultura brasileira é a nossa cultura, que a cultura da miscigenação, ela é a nossa cultura. Eu falei de mim, da minha mãe que é mineira, do meu pai que é armênio, então você começa a se identificar, parece que você começa a se descobrir, que você sabe quem é você, né? Parece, nossa, descobri quem é meu pai, descobri que eu tenho uma raiz indígena, e a gente se identifica com isso, né? Tá lá no nosso inconsciente, por isso que o nosso olho se abre, eu acho. E que é tão também, lindo. né, Ani, e falando dessa coisa de negócios rentáveis, ou de mercado, outro dia eu assisti um videozinho tão legal que a pessoa falava sobre a economia da emoção. Eu não sei se vocês já viram, né? Que é isso, eu falei, cara, é isso, você vai ter que comprar alguma coisa que você aprenda sobre você mesmo, sobre a sua história, né? Ou que você ressignifique isso, algo que te toque no seu propósito ou num propósito maior coletivo. Então é muito lindo isso, né? Ainda que esteja num nicho ainda, né? Nesse, né? Que a gente tal, né? Que é às vezes está acostumado a pensar no nosso nicho e achar que isso está acontecendo, né? Mas está acontecendo, mas né, vai se expandir. Mas faz muito sentido isso. E aí, nesse lugar, dessa economia da emoção, esse trabalho vai ter um novo espaço, eu acho.
né? Vai ter um outro lugar, cada vez maior e cada vez, né? Do menos é mais, porque esse mais ele tem Sim. A gente falou de consumo consciente também, né? De menos consumo, de consumir melhor, produtos com mais significado. Tudo isso faz muita diferença, né? E é uma responsabilidade mesmo. E você sabe que, não sei se vocês falaram, mas só para falar aqui rapidinho, que a coisa do artesanato muito atrelada ao paradigma da pobreza, né? Porque é o artesão que precisa, é o artesão que não tem É. aquelas coisas. E Você como compra por que nós... dó. acho que... isso acho que já até passou um pouquinho, mas Passou, ainda tá tem passando. essa coisa muito forte. E acho que como a gente, né, muda, né, vira esse paradigma, né, e mostra que não é muito por aí. Isso sempre é uma fala, acho que eu ouvi o Rosenbaum uma vez falando disso, e me fez muito sentido, gente. Como que temos que virar essa chave de uma vez por todas, né? Então, essa reunião aqui acho super legal, né? Esse tema se expandindo, esse tema ganhando cada vez mais espaços. Eu não sei, né, Álvaro, o resto do pessoal, mas eu estou na Artesol já há quase 12 anos, assim, então eu nunca vi esse tema tão aquecido, essa história tão intensa, assim, tão aflorada, né? Então, eu acho que é o momento mesmo. Chegamos. É isso Chegamos. aí. Eu acho que, em termos políticos, a Annie até comentou rapidamente, houve um trabalho aí da Ruth Cardoso que não se soube aproveitar uma coisa que em marca, em marketing, mas principalmente em marca, se fala muito que é timing, você saber fazer as coisas no momento certo, né? Já teve gente que lançou, você sabe que, por exemplo, o Palm Top ele foi lançado até pela própria Apple, né? Chamava Newton, foi lançado 10 anos antes do que os que a gente tem hoje, mas ele não pegou, porque foi muito antes do momento. Muito antes, E a exatamente. mesma Coisa coisa incrível, ocorre né? depois. Depois é mais famoso. Você saber que o cara já lançou, está todo que nem assim, você querer falar assim, vamos abrir uma sorveteria de paleta mexicana porque está bombando. Até você abrir já foi, né? Ninguém mais quer esse É, paleta. Então você tem que ter o momento certo. Para isso você tem que enxergar tendências, entender consumo e tudo mais. E o Brasil perdeu o momento. O momento nosso foi a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, que era o grande trampolim para a gente ter ocupado o espaço mundial que o mundo estava pedindo, né? A gente não soube fazer. Eu acabei fazendo 2 exposições em Milão, uma de bolas e uma outra de bandeira, que eu fiquei admirado com a quantidade de gente indo falar comigo do mundo todo, né? Tava todo mundo querendo saber o que era o Brasil, o que estava acontecendo, né? E eu mesmo não estava preparado para isso. Eu acabei fazendo exposição para o brasileiro que estava na Itália olhar, né? Não fiz uma exposição para o resto do mundo, né? Na coletiva de imprensa estava cheio de gente de outros lugares, de países que a gente não dá a mínima atenção, né? Que você depois vai pensar, peraí, ele fica aonde, né? Porque eram países que a gente geograficamente nem dá atenção e eles estão realmente atentos, né? Porque às vezes o que a gente faz aqui pode ser um grande exemplo para a África, por exemplo. Aqui falar ai, me fugiu o nome agora, tem meu amigo lá que trabalhou muito no Capim Dourado também, e que Renato Imbroise. Renato Imbroise. Imbroise, né? Imbroise, ele foi depois fazer um trabalho na África, com as mulheres da África, em função desse trabalho que ele desenvolveu aqui, né? Enfim, eu acho que é por aí. Eu acho que a gente teria que remontar essa discussão. Tem muita gente aqui que eu vi que trabalhou com o Sebrae. Eu tenho algumas críticas, algumas coisas ainda que não é legal levantar, mas que eu acho que prendem um pouco o desenvolvimento dos negócios, né? Porque o criativo ele tem que fazer um tipo de trabalho. Quando ele começa a pensar outras coisas como venda, preço, você acaba com ele, entendeu? Esse tipo de trabalho ainda eu acho que é o que está prendendo mais, né?
Eu tenho trazido a ideia da economia colaborativa, a economia criativa colaborativa. Então, o desenvolvimento do trabalho de cada um aí na economia criativa, ela é importante para todos. Não adianta achar que o criativo sozinho vai dar conta. Ele não vai dar conta. Exatamente, Entendeu? eu concordo. Ele já aconteceu em vários momentos da história e os criativos morreram pobres. Eram centros de criatividade bombando, mas não foi à frente. Cafés, bares, lugares assim que se deram muito melhor, que era quando se juntava várias pessoas, né? A inovação está ali na junção, no encontro, ter vários fazendo coisas diferentes, né? E eu sinto que a gente precisa entrar por aí, né? Nessa colaboratividade. Você faz muito bem o que você faz, a Anne faz muito bem o que ela faz, eu me julgo também extremamente competente no meu. Aqui, as arquitetas que estão aqui, que eu conheço, são extremamente competentes no que elas fazem, são das melhores dos grupos, são as que mais trabalhos têm, mais indicações de produtos elas fazem, entendeu? Que a gente precisa ter uma conexão no nosso trabalho para que a economia funcione, porque senão não adianta, fica apenas quase que num trabalho mercenário, né? De querer apenas ajudar. Esse que eu Você acho. sabe que você está falando isso, eu fico pensando assim, eu estou desde 2014 falando de trabalho em rede. Só em 2020, sei lá, que a gente conseguiu essa coisa do tempo, né? Das pessoas, né? Da necessidade que empurra as pessoas a colaborar. Mas eu falava, gente, é uma pregação no deserto mesmo, ninguém me ouve, né? Mas aí vale a persistência. E a outra coisa que você falou, que me chama a atenção, e aí é uma coisa importantíssima que o nosso país ainda me parece que não se atentou, que é o artesanato na base cultural. A gente olha muito o artesanato no negócio, né? No impacto na geração de renda, tal. Ele tá, tanto é que a política está na economia, no Ministério da Economia, não no Ministério da Cultura, Exatamente. né? O programa está no Ministério da Economia, não no Ministério da Cultura. Então, me parece que é um equívoco, porque a gente daí não olha isso como realmente um patrimônio cultural, a gente só pensa, né, na geração de renda, sei lá, no desenvolvimento econômico, e começa a ter muita indiscriminação. E o que me parece que na Colômbia, ele está no pilar da cultura. Por isso que aquilo faz parte tão forte da identidade daquele país, né? Como o México, como esses países que têm uma outra concepção do lugar que ocupa esse fazer, né? E a gente não conseguiu até agora ter, né, o nosso trabalho artesanal, desses mestres, de tudo que eu vi que a Ani mostrou, tal, desses símbolos, nessa referência. Então, também, a partir do momento que a gente vai expandindo, talvez a gente force, né, o outro lado a colocar isso nesse lugar também, né? Sim, pode ser, mas você sabe que eu acho que em relação a isso é que também há um equívoco e na verdade eu acho que é uma conceituação muito brasileira, porque não é latino-americana, até porque muitos grupos latino-americanos acham que a gente consegue trabalhar o mercado melhor. A ideia de economia nossa está muito atrelada à ideia americana de ganho, né? De ganho de capital mercantil, enquanto que a economia conceitualmente não é, tanto que é um dos pilares da sustentabilidade. Quando eu trato no meu livro Economia, eu a defino só por causa disso, porque a economia criativa que eu me refiro é essa que você está falando. A cultura faz parte, né? É óbvio. Capital social, né? Exatamente, o capital em todos os sentidos, né? Não apenas, Não só... não apenas no econômico financeiro, até porque o dinheiro, né? Eu uso esse exemplo, esse não é meu, esse de um dos maiores pensadores hoje, que é o Yuri Harari, que escreveu Homo Sapiens e Homo Deus, esses livros que vale a pena vocês lerem. Uma das maiores criações da humanidade foi o dinheiro. O dinheiro não é nada. O dinheiro é uma invenção.
E a gente tem que acreditar que existe lastro. E agora que ele é digital, então, é uma loucura. Então, conceitualmente, a gente basear as coisas a partir do preço e de dinheiro é o maior erro que pode se fazer. Tudo deve começar... Agora, a economia, o que é eco? Casa, assim como é ecologia, né? Economia, ecologia, e o outro pilar da sustentabilidade é o social, porque as relações humanas entre a casa e a natureza, a casa e as regras. A economia é essa, são estabelecimentos. Aí entra a moral, entra uma série de valores que fazem parte dessa economia, né? Deixa eu ver o horário, se não fica chato, eu queria contar uma piada. Posso? Para quase... Conta. É até 8h30 o horário? Até 8h30 dá tempo Tá. para contar piada. Mas eu aprendi essa piada no Ceará. O Ceará são tão humorados, esses caras são muito bons. O Ceará é um lugar que não tem como você não voltar de bem. Você vai para lá, é uma piada atrás da outra. Tem que tomar cuidado, porque você acha que estão falando sério e às vezes não estão. Mas as piadas são muito sérias também. O pessoal consegue, através de uma piada, fazer o que é Às vezes eu fazia um curso inteiro, ficava 4 dias dando aula, e na piada o cara fazia exatamente o meu curso de 4 horas, né? Então, para não dar o curso, eu vou contar piadinha, né? Mas é bem isso aqui. O cara vai, sei lá, está pelo interior do Ceará, você imagina, ele saiu lá da capital, alugou um carro para ir para Juazeiro, lá para Luciano, que está aqui, que é de lá, para Juazeiro. Então, vai lá para o interior do Ceará, ele vai passar o dia inteiro. A primeira vez que faz isso, não está acostumado, então ele não conhece muito a estrada, não sabe quanto vai demorar, aluga um daqueles carrão e tal e vai embora. Pô, depois que saiu ali de Fortaleza, começou a andar, sabe como é que é, né? É mais ou menos aquela imagem daquela estrada que você não vê nada, não tem nada acontecendo, nada rola. O cara começa a ter sono, não sabe aonde parar, ele fala assim, acho que eu vou parar para dormir, mas ele vai parar aonde? Cada cidadezinha que ele passava, ele fala assim, meu Deus, vamos ver se a próxima é melhor, se a próxima é melhor, né? De repente, quando ele passa numa cidade e tem uma placa toda enfeitada, sabe, aquela coisa expedito celeiro, colorida, com os nomezinhos, aqui é a cidade XPTO. Aí a placa criativa chamou a atenção dele. Ele resolve entrar naquela cidade, fala assim, vou dormir, que eu estou cansado, isso aqui parece melhor. E ele vai no hotel. Chegou no hotel, primeiro hotel que ele encontra, fala para o cara, quanto que é aí a noite? E o cara fala, R$100 para passar a noite aqui. Só que tem que pagar adiantado, né? Óbvio, cidadezinha do interior, o cara tira os R$100, põe os R$100 em cima do balcão e sobe para dormir. O cara do hotel, na hora que ele vê R$100, ele fala assim, meu Deus do céu, até que enfim, vou pagar minha dívida. Sai correndo para ir pagar o armazém, porque ele fala assim, se não, amanhã o armazém não me entrega para o café, para o cara. Ele estava sem hóspede, não tinha ninguém, estava devendo dinheiro para todo mundo. Ele pegou R$100, foi lá, pagou o armazém, quitou a dívida e falou assim, amanhã me entrega o café da manhã. O cara, tá feito. Aí ele fala assim, puta vida, R$100 na minha mão, vou pagar o queijo, porque senão amanhã não tenho como entregar o queijo, estou devendo R$100 para o cara do queijo. Aí ele sai correndo, chega lá para o cara do queijo, por favor, estou te devendo R$100, está aqui, está pago, tá? Beleza, me entrega amanhã sem falta o queijo, que eu tenho cliente e tal. Perfeito. O cara do queijo olha aqueles R$100 e fala, meu Deus, vou pagar minha dívida, vou lá pagar para o cara do caminhão, que eu estou devendo, senão ele não tem como entregar o queijo amanhã para esse cara. Ele sai correndo lá, vai no caminhão, paga o cara do caminhão, fala, está quitada a dívida, né? Beleza, então amanhã passa lá, pega meu queijo e você vai ter que entregar esse queijo. Não, tranquilo, pode deixar. Aí o cara do caminhão com R$100, ele estava louco, fazia um mês sem transar, porque a Kenga não queria transar com ele, porque ele não pagava. Então, as últimas vezes que ele transou, ele não pagou ninguém. Ele falou, não, agora eu quero que você pague, senão você não vai transar mais comigo. Foi atrás da Kenga e falou assim, estou te devendo quanto? R$100. Está aqui, ó. Só que você vai transar comigo. Não, pode dar. Aí transou com a Kenga no caminho, a Kenga pegou aqueles R$100 e falou assim, nossa, vou lá no hotel pagar os R$100 que eu estou devendo, porque se aparecer cliente, eu não tenho onde atender. Aí ele corre lá para o hotel,
A Kenga fala assim, estou te devendo R$100, né? Então, estou aqui, R$100. Põe os R$100 em cima do balcão, né? Deixa em cima do balcão e fala assim, está quitada a dívida, não devo mais. Não, tranquilo. Nisso, vem descendo um cara a escada. O cara que tinha acabado de chegar. E falou assim, seguinte, não gostei do quarto, não tem condições de eu dormir aqui. Ele pega os R$100 que está em cima do balcão e fala assim, estou indo embora. Entra no carro e foi. Isso é economia criativa. Mercado local. Pagou todo mundo, o dinheiro não está na mão de ninguém, não existe dinheiro, e uma placa criativa chamou a atenção do cara que tem grana, entendeu? Eu consigo fazer essas placas e eu consigo chamar a atenção do cara do carro. Aí vocês têm que fazer as outras coisas funcionar, porque aí a gente faz um negócio rodar, entendeu? É isso aí. Nossa, muito bom. Resumiu muito bom. super bem. Muito bom, é isso aí. Muito bom, E voltou para a mão dele, do cara que tinha. Rodou tudo, movimentou a cidade inteira. E ninguém tem dívida. E para mim isso tudo começa na educação, porque eu tenho que agradecer vocês, 3 professores, que eu estou considerando a Jo, a terceira professora, porque eu também aprendi um monte, que ensinaram, imagino, sei lá, para 20 alunos que estão aqui, e esses 20 alunos vão ensinar para quantos clientes? Exatamente. Né? Porque é aquilo que a gente fala. Então, assim, a peça que eu vou pôr lá no meu cliente não vai ser mais um vaso, né? Vai ter uma história, porque eu vou querer contar para o cliente, eu vou querer saber a história para contar para o cliente, que ele vai, a visita que vai na casa dela, vai falar, olha, esse vaso eu comprei, porque esse vaso veio de não sei... Então, assim, é uma coisa exponencial. Então, o que eu posso pedir para vocês é que não desistam de nos ensinar para nós podermos também transmitir esse conhecimento para todo mundo. Agradeço, sensacional. Parabéns. Que bom, a gente que agradece. Muito gostoso, Álvaro. Obrigada também pela oportunidade, a Jo, que participou, e todos aqui que participaram. Isso, eu também. Eu agradeço a todos. Eu peguei aqui, fiz uma foto dos nomes. Vou pedir para amanhã alguém lá da equipe passar para vocês o PDF da Anne, o meu. No meu já está a bibliografia lá dentro, né? Pretendo fazer um lançamento presencial do meu livro, já vou avisar vocês aqui. Então, se estava aguardando liberar um pouquinho mais, num espaço um pouco mais aberto, e aí a gente combina, né, que eu gostaria de encontrar pessoalmente. Estou querendo ir, Maria Celina, lá para Campo Grande em agosto, que vai ser o mês da cidade. Estamos planejando umas coisas muito legais lá para... Mês de agosto, aniversário da cidade, Isso. Ai, que bom! Vou dar essa notícia aqui para os colegas, vão ficar contentes. Não conta ainda, depois eu te falo. Vai ser um comunicado oficial aí com a Prefeitura e o Estado, então vai ser bem legal. Então, acho que a gente se vê lá também, tá bom? Ah, que bom, com certeza. E um prazer ver todos vocês aqui. Obrigado pela... Prazer foi nosso, Álvaro. Imagina. E a gente participar desse curso com gente tão bacana, contribuições maravilhosas. Gratidão, gente. Aprendi muito. Obrigado. Que bom, obrigada. Prazer também, gente. Chegamos aqui no último minuto do segundo tempo, mas... Valeu, foi ótimo. Obrigada. Obrigada, parabéns, tchau, gente. Obrigada a todos. Obrigada, gente. Parabéns para todo mundo. É isso aí. Tchau, até a próxima. Tchau, gente.